Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos desfrutar dessa quinta-feira, desse quarto módulo do Alimento Diário. E o título dessa semana é O Combate, a Carreira, a Fé. Versículo do orar ler, 1 Timóteo 1,12 diz: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Título de hoje: Receber o encargo de Deus e ser fiel. Nestes dias atuais não podemos ser cristãos passivos. Temos de ir diante de Deus. Todos nós precisamos de uma missão. A pior coisa é servir a Deus sem uma missão. Morei nos Estados Unidos por 10 anos. Certa vez fui ao Hospital dos Veteranos de Guerra para visitar um irmão que estava hospitalizado. E fiquei chocado com o que vi. Muitos soldados hospitalizados, mas o que me chamou a atenção é que muitos deles não tinham sofrido mutilação física, nem perderam membros de seu corpo. Por que então estavam hospitalizados? Alguns por longos períodos. Descobri que a maioria estava na ala psiquiátrica do hospital. Eles não sofreram mutilações físicas, mas sofreram mutilações emocionais e psicológicas. Eles foram para a guerra sem causa, onde arriscaram suas vidas e viram seus companheiros morrerem. Foram para a guerra sem nenhuma missão. Não queremos combater um combate sem missão. Precisamos ter clareza de qual é a nossa missão. Sinto que é o momento de todos nós, irmãos, nós irmos à presença de Deus e perguntarmos: Senhor, qual é a minha missão? Qual é a minha causa? Deus não encarrega todos da mesma missão. A missão da mão é diferente da missão do pé. A missão da mão direita e da esquerda, apesar de serem parecidas, são diferentes. Isso é o que Romanos 12 se evidencia. Cada membro tem sua função. Todos nós temos funções diferentes, mas somos todos membros do corpo de Cristo e todos os membros são necessários. Você é necessário. Você é importante. Você é indispensável. Você precisa pedir a Deus que lhe mostre a missão de que ele encarregou. Nas epístolas de Timóteo a Tito e Tito, Paulo usa a palavra mandato. Tito 1,3 e 1 Timóteo 1,1. Essa palavra só é usada nessas epístolas. Nas outras epístolas ele escreve segundo a vontade de Deus, pela vontade de Deus. Isso acontece pois nos tempos do fim a sensação é de urgência, é mandato, é ordem de Deus. Devemos fazer as coisas rapidamente. Não há mais tempo. A sensação é de urgência. E precisamos ter o sentimento de urgência. Somente quem foi encarregado por Deus pode encarregar outros. Todos precisamos ser modelos, seguir um modelo de Paulo e também produzir Timóteos. Devemos receber o mandato de Deus, ser encarregados por Ele e passar esse encargo, essa missão adiante. Devemos produzir um grupo de jovens, de irmãos e irmãs na igreja, com o mandato de Deus, todos com uma missão, todos com um encargo dado por Deus. Encargo é aquilo de que Deus nos encarrega. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Fomos encarregados, designados para o ministério. Isso é exteriormente. Muitas vezes gostamos de ficar apenas nas coisas exteriores. Mas aqui Paulo nos ensina que não basta receber o encargo de Deus exteriormente, mas também precisamos ser fortalecidos interiormente. Por isso ele diz: sou grato, porque Cristo Jesus não só encarregou Paulo do Evangelho, não só designou para o ministério, mas também
o fortaleceu interiormente. Todos precisamos ser fortalecidos. Filipenses 4:3. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu oro a Deus para que, nestes dias difíceis, sejamos fortalecidos. Não podemos ficar apáticos. Devemos buscar o Senhor para ser fortalecidos. Paulo era um modelo. Ele conhecia com humildade e gratidão sua posição e que era fraco, e o Senhor o fortaleceu. Difícil encontrar alguém como ele. Falou claramente que o Senhor o encarregou do Evangelho e o designara para o ministério. Ele não era fiel, mas o Senhor o considerou fiel. Paulo testemunhou sobre o momento em que foi designado para o ministério. Levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te fortaleci, para te considerar ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Atos 26:16. Ele testemunhava ao rei Agripa, contando a experiência da sua conversão e designação. Por fim, ele disse: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Esses versículos não são apenas para Paulo, mas servem para nós, pois também fomos designados por Deus. Aleluia! Em sua experiência, você tem sido fiel a Deus? Louvado seja o Senhor, amados, pela leitura de hoje, dessa quinta-feira, né? Realmente uma leitura muito rica, muito impactante. Eu ganhei muito quando o irmão ele usou em simbologia uma experiência que ele teve nos Estados Unidos, pois ele morou ali cerca de 10 anos. Em uma oportunidade, ele foi visitar um irmão em um hospital militar. E ele ficou ali admirado, porque nem todos que estavam naquele hospital estavam internados por motivos de mutilação, por exemplo. Porque em uma guerra muitos perdem membros, né, devido a artefatos militares que explodem, como rojões, como morteiros ou granadas, ou até mesmo um míssil que explode ali perto. E muitos eles são afetados fisicamente por perder braço, perna, né, por ter machucados muito sérios na cabeça e ficam por longos tempos hospitalizados. Mas o que chamou a atenção do irmão foi que muitos que estavam ali estavam intactos fisicamente. Mas aí ele procurou mais informações e foi dito que naquele hospital existia uma ala psiquiátrica. Então, foi informado para ele também que muitos estavam ali por problemas psicológicos, que se tornou problemas psiquiátricos, desencadeou tal patologia. E foi aí que ele percebeu, né, ouvindo relatos também ali no hospital, que o fato de muitos terem ficado com problemas aí psicológicos graves era simplesmente o fato de terem ido para uma guerra, mas sem um motivo aparente. Era uma missão, mas era uma missão que não tinha sentido. Senhor Jesus. Então, amados, por verem aí muitos irmãos, amigos, ali companheiros, até mesmo irmão de sangue, perderem suas vidas por uma guerra que não tinha uma causa aparente, tornou um turbilhão de pensamentos na sua mente, ao ponto de se enfraquecerem psicologicamente e até mesmo adoecerem gravemente, né? Eu sinto que é o momento de todos nós irmos à presença do Senhor e perguntarmos, fazemos uma pergunta: Senhor, qual é a minha missão? Qual é a minha causa? Amados, vocês creem que tem uma missão
que Deus atribuiu a mim e a você uma missão? Vocês creem que nós temos uma causa? Porque vale salientar que, espiritualmente falando, estamos numa batalha, estamos numa guerra. Essa guerra faz milhares de anos que vem sendo travada. Nós somos os trabalhadores da 1/10 hora, nós entramos para guerrear. Essa guerra é espiritual, por isso a necessidade de orar também. Mas nós temos sim uma missão. Nossa missão é trazer o Senhor de volta. E qual é a causa? A causa é o Evangelho. Por que o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, por todo o universo. Ó Senhor Jesus. É muito importante, amados, e válido salientarmos que de fato nós temos uma missão e uma causa. Que isso fique em evidência na nossa mente. E também, a gente viu hoje que somente duas cartas Paulo usa um termo. E a palavra é mandato. Essa palavra só é usada nessa epístola. Nas outras epístolas ele escreve segundo a vontade de Deus ou pela vontade de Deus. Isso acontece pois nos tempos do fim é a sensação de urgência. Então mandato, é ordem de Deus. Então, amados, Deus nos designou, nos deu um encargo. E Paulo era fiel a esse encargo. Que ele possa também nos achar fiel, amados, a este encargo. Ó Senhor Jesus, e também sermos testemunhas do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu e você fomos encarregados do Evangelho. E esse Evangelho é para todos. Ótima quinta-feira, meus amados. Jesus é o Senhor.